Eu tenho começado o nosso espaço aqui sempre com algum trecho, alguma musiquinha, mas o tema de hoje não é muito musical. Ah, o que eu encontrei eu não gostei, né? Nós vamos tratar hoje, falar sobre os direitos da pessoa que está com câncer. Este é o cafezinho de hoje. Bom cafezinho a todos. Vamos lá. Deixa eu pegar o meu guia aqui, as minhas anotações. Tá? As pessoas que têm câncer, elas têm alguns direitos básicos. Primeiro, no Sistema Único de Saúde, é o começo imediato do tratamento, prazo estabelecido não maior de 60 dias. Se passar 60 dias, cabe medida judicial para obrigar o Sistema Único de Saúde a iniciar imediatamente o tratamento. Tá? Não tem conversa. Tá? Isso já é estabelecido há alguns anos. Por lei, via de regra, não vem dando problema. Mas se der, a justiça é o caminho. Segunda questão é que o paciente com câncer ele pode ter direito ao auxílio-doença. Veja só, eu não estou afirmando que tem, eu estou dizendo que ele pode ter. É preciso que a doença esteja num estágio ou que o tratamento que esteja sendo feito, esteja num estágio em que a pessoa tenha impossibilidade de trabalhar. Né? Muitas vezes, por exemplo, tratamento de câncer de pele, são feitas pequenas cirurgias, às vezes o tratamento que simplesmente se queima com laser e tal, não costuma dar grande tempo de afastamento do serviço, então dificilmente haverá o direito de percepção de um benefício de auxílio doença, a não ser que seja um tratamento, que nem eu citei do câncer de pele, já em estágio muito avançado e que se necessite de cirurgias mais invasivas e um tempo muito mais longo de recuperação. Mas terá direito aquele que, em virtude do tratamento e da própria doença, esteja efetivamente impossibilitado de trabalhar. Assim como poderá ser o caso de concessão de aposentadoria por invalidez. Me lembro de alguns anos atrás, o caso de uma senhora que retirou as mamas e teve como sintoma, como resultado, o síndrome do túnel do carpo por conta do esvaziamento axilar. E ela era artesã, necessitava de um trabalho frequente com as mãos, com os braços, para moldar, para fazer as coisas que ela fazia. E ela já era uma pessoa com mais idade, então, portanto, e esse é um dos critérios, hoje que a perícia tem que observar a idade da pessoa, grau de instrução, né? Enfim, eu, por exemplo, se eu tivesse algum problema, ou alguma advogada tivesse esse problema, como é um trabalho intelectual e exige basicamente muitas vezes digitar, não é um serviço pesado que exija uma maior interação, dificilmente haverá uma aposentadoria por invalidez, mas no caso dessa senhora, sim. Então há uma possibilidade, conforme a idade, nível de escolaridade, tipo de profissão exercitada. Mas algumas coisas que ficam mais claras. Pessoas que têm câncer, ou se tiver um dependente que esteja com câncer, têm o direito de saque do Fundo de Garantia e do PIS ou do PASEP, se for funcionário público, direito garantido pela Lei 8.922 de 1994, bastando ter um atestado médico com o número do CRM do médico, a CID da doença, e expedido a menos de 30 dias poderá efetuar o saque dos depósitos do Fundo de Garantia, do PIS ou também do PASEP. Isenção de imposto de renda. Pessoas com câncer que estejam aposentadas por invalidez ou em auxílio-doença, por conta da Lei 7.713, que ela é de 88, tá? Pode ser solicitado direto à fonte pagadora a isenção do imposto de renda. Se você é do INSS, ingresse lá no site Meu INSS com o seu login e senha e solicite a isenção do imposto de renda em virtude do tipo de doença que você tem ou que você teve. Tá? Nesses casos, neoplasia maligna isenta benefícios de pagamento do imposto de renda. Prioridades em processos. Né? Você é um paciente oncológico, qualquer processo que você tenha, você deve comunicar ao juízo
ele tem prioridade de tramitação. Compra de veículos. Aqui um pouquinho mais complicado, porque não basta ter o câncer, a neoplasia maligna ou as sequelas. Elas precisam que essas sequelas sejam impeditivas ou que tenham gerado uma dificuldade extra no dirigir. Por exemplo, câncer de mama, esvaziamento do túnel do carpo, esvaziamento axilar, síndrome do túnel do carpo, daqui a pouco pode ser uma exigência de dirigir apenas veículos com direção hidráulica. Digamos que o câncer foi em alguma parte da perna e que teve que haver uma amputação. E talvez a exigência para dirigir o veículo seja um carro automático, né? Ou que, se for a perna direita, por exemplo, acelerador e freio estejam no comando das mãos e não nos pés. Enfim, uma série de adaptações que podem ser feitas, neste caso, tanto para a Receita Federal, como junto ao Detran, mediante laudo assinado por médico e demais documentações e exigências do órgão de trânsito. Você pode conseguir a isenção tanto do imposto federal, nível federal, o IPI, que tem que ser encaminhado junto à Receita, quanto do imposto estadual incidente sobre a compra de veículos, análise que é feita pelos Detrans, certo? Essa é uma das possibilidades. Enfim, há uma gama de direito ao paciente oncológico, tá? E que ele deve estar sempre atento a não deixar que lhe sejam vedados ou não lhe sejam dados esses direitos. O cafezinho de hoje fica por aqui. Até o próximo. Um abraço a todos. Fomos!